Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à nossa aula aqui do módulo 1, Questões Ambientais. Recomendo que assista a aula anterior sobre efeito estufa e destruição da camada de ozônio, para que você possa também entender esses dois temas importantíssimos que batem lá em clima, mas está aqui em questões ambientais. Por quê? Porque a gente está falando de problemas causados pelo ser humano que afetam o meio ambiente. Então, ao invés de colocar essas matérias em clima, eu trouxe elas para cá, para questões ambientais, porque aparece bastante no Enem. Então presta bastante atenção na aula anterior e nessa aqui também. Tá? Então se você ainda não viu a anterior, volta lá e assiste a aula anterior, beleza? Vou mostrar para vocês um esquema produzido aí por um outro site, não foi produzido pelo Story Studio, tá? Então eu vou deixar aqui para vocês a fonte, tá? Na descrição do curso, porque, obviamente, não fui eu que produzi, então vamos deixar aí o crédito para quem produziu a imagem, né? Então olha só, o que a gente tem aqui? A gente tem uma imagem, já separei ela para vocês, que é sobre essa questão da inversão térmica. Para quem não sabe, eu moro em Volta Redonda, cidade histórica no nosso país. A partir dela surgiu todo o processo industrial de base, o processo industrial e o avanço industrial do nosso país a partir dos anos 40. Devido à formação da construção da usina Presidente Vargas em Volta Redonda, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial como aliado dos Estados Unidos, é uma espécie de troca de favores ali no governo Vargas em 1942. A usina inaugura em 42, começa a construção em 42, só vai ser inaugurada de fato em 45, mas isso aí é quando a gente falar de industrialização, não é verdade? Agora a gente precisa entender o porquê que eu falei isso. E quando a gente olha para o céu de Volta Redonda, principalmente agora nesse princípio de inverno, a gente vai ver uma coisa muito feia, muito triste de se ver. Eu vou deixar essa imagem para vocês depois, para vocês acessarem nas fontes aí da apostila, tá? Tem lá para vocês verem os links. Eu não vou botar aqui porque a gente está com pressa, acabei não separando essa imagem, infelizmente, para a gravação dessa aula, mas vai ter disponível para vocês na apostila, tá bom? Bom, essa imagem aqui do lado, que não foi produzida pelo Story Studio, ela traz para a gente uma informação importantíssima. O fluxo normal da atmosfera é convectivo. Ele é quente, lá próximo à superfície, e ele vai, por ser um ar aquecido, por ser uma atmosfera mais aquecida, uma parte da atmosfera mais quente, aquecida, o ar ele se espalha mais, ele é mais leve e ele acaba subindo. Lembra do balão que eu falei numa aula anterior aí? Ele sobe. Ao subir na atmosfera, quanto mais alto na atmosfera, mais frio é. Aliás, na troposfera, ou seja, troposfera é a primeira camada da atmosfera em contato com a superfície terrestre, tá? Então, quanto mais alto na troposfera, mais frio fica. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Para quem já assistiu aula de clima, para quem já assistiu uma aula minha sobre clima, vai lembrar disso aí. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Fechado? Então o clima tá aqui, a gente está falando de altitude, a gente está pensando aqui, o ar está bem aquecido, ele começa a subir, porque as moléculas estão mais espaçadas, ele subindo na atmosfera, mais frio fica. Por isso que seu ar-condicionado é em cima e não embaixo, tá? Porque ele vai puxar o ar quente que está subindo e vai jogar o ar frio. O ar frio ele é mais denso, ele é mais pesado, as moléculas são mais pertinho umas das outras, e por ser mais denso ele acaba caindo e descendo. Quanto mais baixo a altitude, maior é a temperatura. Então, se esse ar que está lá em cima do seu ar-condicionado, está cuspindo o ar gelado, esse ar gelado ele é mais denso, ele está descendo. Quando ele desce, ele chega aqui embaixo, ele começa a ser aquecido, ele vai subindo de volta quentinho, chega lá em cima, ele pum, manda mais ar gelado aqui para baixo. Então, esse é o movimento convectivo. E aí é um costume que eu tenho de falar isso durante as minhas aulas, fica um pouco esquisito, dá para levar para um duplo sentido, mas pensa bem, ele sobe leve e desce pesado. Tá? Esse é o movimento convectivo natural, normal da nossa atmosfera. O que acontece na inversão térmica é que, devido à poluição da atmosfera, a poluição acaba criando uma camada onde deveria fazer o processo de transição entre o quente e o frio. Então a gente está vendo ali, ó, o ar quente na cidade, superaquecido, ele vai subir, vai começar a ser resfriado, vai se tornando cada vez mais frio, e lá em cima da atmosfera, bem frio, ele se mantém frio e vai começar a descer porque está mais pesado. E é uma troca, essa troca de calor ali, né, nessa transição natural da atmosfera. Inclusive, o que a gente sabe, né, quando a gente fala lá de clima e tudo mais, a gente vai ver que tipos de chuva. A gente vai ver que a chuva, quanto maior é a formação da chuva, quanto mais alta é a formação dessa chuva, maior a probabilidade, por exemplo, de chuva de granizo, tá? Por quê? Porque lá em cima é bem frio, então
vai congelar essas gotículas de chuva. Quando a gente olha para a inversão térmica, que é tradicional inclusive na cidade de Volta Redonda, por isso eu citei a minha cidade, que é uma cidade extremamente poluída, uma das cidades mais poluídas do planeta Terra. Tá? Há 15 anos atrás saiu um relatório que Volta Redonda era entre as 700 cidades mais poluídas do mundo. Pensa, o Brasil tem mais de 5 mil cidades, só o Brasil tem mais de 5 mil cidades. Volta Redonda é uma das 700 cidades mais poluídas do mundo. Tá? E é uma cidade pequenininha, com 260 mil habitantes, uma das menores cidades do estado do Rio de Janeiro. É uma loucura, né? Vocês vão ver a imagem que eu vou deixar na apostila aí pra vocês verem a camada perfeita, assim, dá pra ver perfeitamente a camada de poluição sobre a cidade. Essa camada de poluição na atmosfera, ela impede essa troca de calor. Então, o ar frio, ele não consegue, o ar quente, ele não consegue subir e ele acaba ficando preso nessa camada de poluição e mantém essa sensação térmica estranha que a gente sente, principalmente no processo de transição do verão para o inverno. A gente está passando por isso agora na entrada do inverno dessa semana, agora do dia 21, vocês não sabem, mas eu estou gravando isso na entrada do inverno de 2024. Então, a gente está passando por esse processo, por isso dá para ver mais nitidamente a camada de poluição na atmosfera. Não há essa troca de calor não está acontecendo, porque o ar quente ele acaba invertendo com o ar frio. O ar quente ele vai subir, vai ficar preso na atmosfera, dentro dessa camada de poluição, mantendo como se fosse o efeito estufa, né? Então está mantendo uma temperatura mais aquecida na parte mais alta da atmosfera. O ar frio não consegue descer, então ele acaba se chocando com esse ar quente, e esse ar frio que estava no processo de descida, ele chega pra gente aqui embaixo. E ele chega pra gente aqui embaixo e há o que a gente chama de inversão térmica de fato. Né? A inversão térmica é esse vento frio, esse ar frio chegou aqui embaixo, ele vai ser aquecido, mas ele não consegue voltar lá pra cima, então ele fica preso nessa região. Então ele acaba sendo uma troca de calor às avessas, por isso inversão térmica, né? Ao invés dela ser quente aqui embaixo e frio lá em cima, ela acaba sendo fria aqui embaixo e quente lá em cima. Então lá em cima acaba sendo mais quente, né? Na parte mais alta da atmosfera fica mais quente, aqui na cidade fica um pouco mais frio. Então Volta Redonda é uma cidade um pouco mais fria ao longo da noite, por exemplo, né? Agora começa a anoitecer e a amplitude térmica acaba sendo um pouco maior do que naturalmente seria por causa da poluição. E aí, gente, a gente tem que lembrar o seguinte: eu moro numa região da cidade um pouco mais afastada do centro da cidade. Então daqui eu consigo ver o centro da cidade. Eu moro num edifício, então é mais, né, dá pra ver pela altura do edifício. A gente consegue ver a poluição, a usina Presidente Vargas, a CSN, né? A gente consegue ver alguns pontos da cidade que são mais poluídos, mais ao centro da cidade. Quanto mais ao centro da cidade, mais poluído é. Então, mais quente fica. A poluição, então, ela retém esse calor. E o que a gente pensa sobre isso é entender a formação do que a gente chama de ilha de calor. A gente olha para esse outro esquema, também não produzido pelo Story Studio, né? A gente tem uma fonte aí já adaptada, né? Então a pessoa já adaptou essa fonte. Vou deixar as referências todas na apostila e aqui embaixo também na descrição, tá bom? E no momento não vou lembrar de fato, mas tá tudo anotadinho, eu vou passar para vocês depois na apostila, tem na descrição do vídeo também, tá bom? Bom, esquema da ilha de calor é o seguinte: quanto mais urbanizada é a região da cidade, mais ao centro da cidade, o centro comercial, uma zona mais urbana, a temperatura é maior. Por quê? Porque há a maior concentração de concreto e asfalto. Concreto e asfalto têm capacidade de absorção da radiação solar. Então eles absorvem calor. Né? Ao longo de um dia lá de muito calor, o sol tá pegando fogo mesmo aqui, tá queimando a gente. Você tá lá dentro da sua casa no ar-condicionado, dentro do seu escritório no ar-condicionado, dentro da sua escola no ar-condicionado. Quando você sai, você põe a mão na parede, a parede está fervendo, porque ela absorveu o calor. Final da tarde, o sol já está indo embora, você já está no contrassol, você põe a mão na parede, a parede está fervendo, porque ela absorveu o calor. Diferente da areia, que não tem a capacidade de absorção de calor, a gente fala disso de efeito albedo, lá na parte de clima, aqui a gente está pensando que o concreto e o asfalto têm capacidade de absorção desse calor. E essa absorção do calor demora para dissipar o calor ao longo do dia. Então a temperatura nos centros urbanos é muito maior do que nas áreas periféricas da cidade. Se a gente for falar de urbanização, no modo de urbanização também explico o que é a diferença do centro urbano e da periferia, né, e do subúrbio. A gente está pensando aqui na periferia, das áreas de zona rural, o subúrbio, a zona urbana residencial, com casas mais baixas, com menos concreto, com mais telhados, com mais painéis solares, né, com mais lajes brancas, com telhados mais claros. Lembrando que uma questão de física, né? Quanto mais clara ali, quanto mais próximo do branco, maior é o efeito de reflexão
da luz, maior efeito de reflexão dessa radiação solar. Muitas cidades pelo mundo passaram a criar jardins suspensos. Aqui na minha cidade, um shopping que fica muito colado na usina Presidente Vargas criou um jardim suspenso no seu estacionamento. Vai criar agora uma segunda torre, onde o topo da torre terá um jardim, terá um parque arborizado, né? Com gramado, com flores, com folhas, para diminuir um pouco essa sensação térmica gigantesca que é do centro da cidade. Então, a área urbana, quanto mais urbana, maior a concentração de calor. Quanto mais distante do centro urbano, quanto mais arborizada é aquela região, quanto menos concreto, menos asfalto, menos edificações, menos formação de edifícios, né, mais casas baixas, com mais espaçamento entre elas, com ruas mais largas, com mais árvores, com mais parques, melhor é para a temperatura. Então a gente está falando da ilha de calor. Ilha de calor quer dizer exatamente a formação desse gráfico que a gente está vendo na imagem. Há uma concentração do calor numa região mais urbanizada e a temperatura é mais baixa nas áreas mais periféricas, mas são áreas que têm menos concentração urbana, tem menos fluxo de carros, menos fluxo de pessoas, mais árvores, mais pequenos riachos, pequenos lagos, pequenos parques. Você vê que a cidade de Nova York, por exemplo, entre o cruzamento de algumas avenidas e ruas, a gente vai ver a formação de parques, a formação de pequenas praças, né? A gente tem um Central Park imenso, com lagos artificiais, pedras artificiais construídas para melhorar um pouco a sensação térmica de Nova York, que no verão chega aos 35 graus fácil, tá? Eles constroem ali o Central Park no meio de Nova York para também amenizar um pouco as temperaturas dessa ilha de calor. No Rio de Janeiro a gente tem inúmeros parques, em São Paulo a gente tem inúmeros parques para também fazer essa variação do fluxo da ilha de calor. Isso é pensado no processo de formação urbana que a gente fala lá no nosso módulo de urbanização. Se eu não me engano, o módulo de urbanização é 1, 2, 3, 4, é o quinto módulo, tá? É o quinto tópico mais importante cobrado no Enem. Beleza? Então essa foi mais uma aula aí do nosso módulo de questões ambientais. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou guarda pra gente falar no nosso aulão da live semanal sobre os assuntos aí da semana que vocês estudaram, tá bom? Valeu e tenham bons estudos. Lembrando, próxima aula a gente vai falar de aquecimento global e El Niño. Fechou? Tchau, tchau.